Boa noite, meus amigos, meus queridos irmãos. Mais uma vez com o nosso programa, depois de um feriado, né, que nós não tivemos programa ao vivo. Estamos aqui de volta com mais um programa Espiritismo em Foco. E hoje, com a minha querida amiga Dirce Oliveira, lá do CELD, do Centro Espírita Leon Denis, também da AME Lagos, que uma companheira nossa que já participa aqui do nosso programa há muitos e muitos anos, né, o pessoal do Leon Denis, da AME Lagos. Então, e o tema que ela trouxe para a gente é cuidar do corpo e do espírito. Semana que vem nós vamos receber aqui a Rosana Zolini, que é do Trabalho de Jesus, que é minha esposa, que vai falar sobre o espiritismo em favor da vida. Vamos conversar, né? Nós estamos em setembro, né, que é o Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Vamos conversar sobre isso, sobre suicídio e outras coisas, né? O que o espiritismo fala sobre tudo isso aí. Então nós podemos botar a Dirce no ar? Podemos. Já está no ar. Então, Dirce, você agora, a partir de agora, você também já está no ar, na Jovem TV e no Facebook. Então, eu pedi para você, antes de nós começarmos a bater um papo, e te agradecer mais uma vez pelo teu carinho, que você faça para a gente a oração antes de nós começarmos a trabalhar, a conversar sobre o tema de hoje, né? Cuidar do corpo e do espírito. Vamos aprender um pouquinho, né? Bota o retorno dela aí, por favor. Hein? Pode fazer a oração para a gente, Dirce. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Renato, pelo convite. E agora, meus irmãos, vamos unir o nosso pensamento em torno da prece, agradecendo a Deus, acima de tudo, a oportunidade que nesse momento nos é dada. E podemos levar a palavra amiga do Evangelho do Cristo aos corações. Cristo, nosso Mestre, Jesus, nosso amigo. Envolva cada um de nós nesse momento, para que podemos, assim, ter o caminho correto a seguir, através das suas palavras, que a tanto nos convida a sermos almas do bem. Pessoas evoluindo através do processo da reencarnação, espíritos que somos viajantes do tempo. Aos espíritos bondosos, cuidadores de cada um de nós, que vocês possam, em luz, vibrar, para que nesse momento a palavra que aqui usaremos sejam aquelas que tantos necessitam ouvir. Irmãos de amor e de luz, sejam conosco nessa noite que nos convida ao aprendizado. Em nome de Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Minha querida amiga, eu gostaria que você dissesse para a gente, né, esse tema, né, cuidar do corpo e do espírito, né? Então, eu acho que esse cuidar do corpo, cuidar do espírito envolve muitas coisas, né? Porque quando se fala cuidar do corpo, né, é fácil, né? As pessoas que cuidam do corpo, uma boa alimentação, fazer exercício. Será que é só isso? É só cuidar do corpo e o espírito? Onde é que fica? Então, perfeição moral, porque acho que a partir daí de tudo começa, né? A perfeição moral consiste na tortura do corpo. Destrincha isso aí para mim, para poder entender, para o nosso público entender isso aí. Onde é que entra isso aí? Isso. Então, meus amigos, Renato, né? Esse título, Cuidar do Corpo e Cuidar do Espírito, está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz sede perfeitos. Né? O capítulo 17 é um capítulo muito interessante, porque Kardec ali já começa a nos mostrar, através dos ensinamentos que os Espíritos trouxeram a ele, que a perfeição realmente pertence a Deus. Não é algo dos espíritos, das almas. A perfeição é Deus. Contudo, Jesus nos falou que o modelo a ser seguido era de Deus. Que nós, como modelo a ser Jesus é Deus. Que não teríamos a perfeição do Criador, mas que a bondade, a compreensão, a generosidade, ali estava o caminho que o espírito que queira encontrar a sua paz precisaria seguir. Então, Jesus nos convida, sede perfeitos.
E aí, nesse capítulo do Evangelho, capítulo 17, Ser Ele Perfeito, tem um item de número 11, que tem esse título, Cuidar do Corpo e do Espírito. Né? É um item, é todo um texto trazido por George, um espírito protetor, em Paris, 1863. E aí, esse título, esse texto começa exatamente com essa pergunta. A perfeição moral consiste na tortura do corpo? Ou seja, para eu conseguir uma elevação moral, para eu conseguir a minha evolução espiritual, para eu conseguir ser uma pessoa exatamente da luz e do bem, necessitaria fazer como há séculos atrás tantos outros fizeram, torturando o corpo, ou seja, recolhendo-se através de autoflagelo, recolhendo-se através dos jejuns, mas não eram jejuns como hoje alguns irmãos das igrejas evangélicas propõem, eram jejuns intermináveis, aonde inclusive nós temos notícia das santas anoréxicas. Eram as freiras que ficavam dias sem comer a ponto de gerar uma alucinação. E nós temos aí, então, inclusive, o exemplo, né, de, se eu não me engano, me falhou agora a memória, Santa Catarina, ela tinha até processo de alucinação de tempo em que ela permanecia sem o alimento. E tantos outros que nós poderíamos aqui citar. Então, nesta época, pela cultura existente, pela forma em que eles entendiam que, diante dos erros, do pecado, diante daquilo que estava em desacordo com as leis divinas, que era preciso torturar o corpo para que a alma elevasse. Então, o que falamos aqui não é uma crítica ao que ocorreu, mas é preciso que a gente entenda que a evolução moral do espírito não passará por ele maltratar a moradia que ele reside, ou seja, a alma não tortura o corpo para que ela possa elevar-se. A alma tem outros caminhos para que ela possa realmente desprender-se de tantos sentimentos que ela carrega com ela. O Dirce, seria então a ideia que as pessoas tinham e ainda têm, que tem que ter sofrimento, muito sofrimento, para poder conseguir se elevar? Essa é a ideia? Até hoje é assim, né? Tem pessoas que acham que tem que sofrer. Mas se não sofrer e não mudar, não adianta nada, né? Exatamente. Então as pessoas entendiam assim, que elas tinham pensamentos errôneos, comportamentos ruins, pensamentos ditos pecaminosos, tortura o corpo. Né? Autoflagelo, batia-se, né? Com correntes nos chibatas, nos ombros, nas costas, tinha o silício que apertava, se marcava torturando todo, feridas. Exatamente. Né? A ideia da humildade, inclusive, para algumas pessoas, de não dormir em uma cama macia, em ter roupas rotas, enfim, de que aquela aparência muito simples traria a humildade, o andar descalço, uma série de situações e que, como você falou, talvez até algumas pessoas hoje ainda imaginem isso, que seja preciso, né? Deixa eu torturar meu corpo aqui, porque aí minha alma terá sossego, terá paz. Não. O corpo é uma vestimenta da alma. E como tal, ele precisa, muito pelo contrário, ser bem cuidado. Né? Temos com o corpo toda a atenção. E com a alma ela vai se vestir, digamos assim, deste corpo, mas ela irá alimentar-se de sentimentos e de emoções. Então veja, o corpo e a alma, eles precisam estar no equilíbrio para que o ser possa, enfim, ter paz. É verdade. E eu acho que na tortura fica difícil você ter paz, como, né? Porque se não adianta o corpo estar todo machucado, todo dolorido, doendo, sofrendo, mas se a mente continua fervendo os pensamentos, não adianta nada, né? Se não mudar... Todo enturbilhado. Exatamente. Então, por isso que Deus nos deu a reencarnação. E a reencarnação, qual seria a importância dela, né?
do corpo, né, na reencarnação. Por que a gente reencarna? Por que a gente vem com esse corpo? Por que a gente muda de corpo toda hora? Fala pra gente aí. Exatamente, né, Renato? Exatamente, né, Renato? Se já caiu por terra a ideia que antigos religiosos tinham de que a tortura do corpo era a salvação, porque assim eu me punia, né, fazia uma autopunição perante os erros cometidos com a lei divina, tá? Com o avançar do tempo, com o entendimento da espiritualização, com a chegada da doutrina espírita, muito esclarecedora, foi se percebendo que a alma, como eu disse antes, alimenta-se a alma tem uma outra necessidade, vamos colocar assim. Mas se a alma tem uma outra necessidade, qual a importância então do corpo? Quando o espírito retorna à Terra, ou seja, quando nós reencarnamos, reencarnamos no sentido não de sofrer, reencarnamos no sentido de reaprender a educar os sentimentos que, por tantas vivências nossas, em culturas, em séculos, em papéis diferentes, nós possamos ter criado conceitos e preconceitos e termos, sim, ido contra o grande mandamento, que é amai-vos. E assim, quando nós retornamos, quando reencarnamos, nós vamos reaprender o amai-vos. E o corpo, ele é um excelente instrumento. Por quê, Renato? No corpo, eu terei condição de receber, por exemplo, um cérebro. Esse meu cérebro físico, ele é um mata-borrão, ele é um filtro das emoções que o espírito já viveu. Então, o cérebro, ele não deixa com que memórias muito antigas venham com toda a violência que elas poderiam ter. O cérebro ele permite com que eu tenha flechas até de lembranças de vivências anteriores, mas aquela força do que aconteceu não vem. Então, o cérebro, os espíritos já explicaram para nós, ele é fundamental, porque ele filtra, ele não permite que eu acesse totalmente as vivências que eu já tive, porque senão seria insuportável. Imagina, Renato, eu descobri que numa outra vivência eu e você vivemos as turras. Estaríamos aqui hoje, papeando? Não. Pode ser que diante, vou te usar como exemplo, tá, Renato? Que não é isso. Gente, Renato é uma pessoa espetacular. Quem convive com ele sabe disso, né? Mas digamos, Renato, que eu me conheço e sinto por você um antagonismo, uma antipatia, não sei porquê. Tá? Pode estar ali ainda uma memória muito antiga, mas não vem com a força total. Eu venho só com aquela sensação. E aí, à medida que eu vou convivendo com você vai me mostrando tantas coisas bacanas, tantas ações boas que você faz, aquela memória, que já era um pouco mais distante, ela vai se desfazendo. E eu consigo, talvez, ter um olhar de admiração por um antigo inimigo meu, que pode ter sido. Isso só é possível se eu reencarno e habito esse corpo. E esse corpo me dá sentidos. Encarnado eu posso abraçar. Encarnado eu posso falar, posso lhe ver, posso ouvir. Sentidos em que eu vou utilizando com uma ordem, eles não me atropelam. Quando eu não tenho esse corpo de carne, no mundo espiritual, esses sentidos eles são ampliados. Então eu penso, aquilo é percebido por todos. Eu tenho saudade de alguém que ficou encarnado, eu não posso abraçar. Eu quero falar, se eu estiver lá do outro lado, né, no mundo espiritual, eu quero falar e eu não consigo. Com que o outro me ouça da maneira como aqui está. Eu precisarei de um intermediário, de alguém que ainda tem um corpo físico, o médium de corporação. E esses sentidos, eles fazem com que eu possa, inclusive, olha que coisa bonita, eu acho Deus perfeito, né? Ele pode fazer com que, por exemplo, um toque numa pele me traga uma sensação de carinho, de aconchego. O corpo pode fazer com que uma mãe, ao carregar por 9 meses seu filho, aquele espírito ali receba as impressões de amor e reencarne se sentindo mais confiante. Eu reencarno, eu posso
inclusive expurgar algumas doenças pelo meu corpo, porque são memórias antigas que vão sair com aquele adoecer. Então o corpo, ele tem tantas maravilhas, o abraço, o aconchego, o choro demonstrando um sentimento, que a alma que ali habita, ela vai se reorganizando de tudo que ela ainda não compreendia, porque ela habita um corpo, e esse corpo tem todas essas possibilidades que nós vemos aqui. Até colocando uma vírgula aqui, certa vez na casa de Leon Denis, foi trazida uma comunicação em que a espiritualidade dizia que nós reencarnamos numa cidade tão bonita, que é Cabo Frio, e que utilizávamos muito pouco o tempo nosso de reencarnação a admirar essas belezas e até usufruir de maneira correta, como, por exemplo, uma praia. Às vezes a gente leva tempo sem molhar nosso pezinho lá na praia, né? E às vezes nos queixamos de nervosismo, ansiedade, tristeza, e que às vezes para um pouquinho lá na praia, dá um mergulho, já traria um ânimo diferente, porque o corpo vai permitir a alma saborear tudo isso daí. É verdade. Ai, graças a Deus que tem a reencarnação, né? Porque fala não? a gente analisar, cada um de nós, né, analisarmos, né, a nossa vida, né, vamos botar essa vida, né? Quem de nós é perfeito, né? Totalmente perfeito, Exato. sem nenhum erro, e que realmente vá para o céu? Quem de nós? Ninguém. Então nós temos ainda aqui. Ninguém. Temos que aprender muito, crescer muito, evoluir muito. E só com muitas e muitas reencarnações é que nós vamos aprendendo a lidar com tudo, com as nossas emoções, aprendendo com experiências novas, com outras pessoas, né, com outros espíritos, trocando experiências. E é assim que a gente vai aprendendo, crescendo, evoluindo. E uma encarnação realmente não dá para nada. Não somos nada. Mas tem uma outra coisa também que as pessoas temem muito, né? Porque desconhecem, né? Que é a morte. Nós devemos temer a morte ou não? Interessante, né, Renato? Que, olha, tem muito espírito que tem medo de morrer, hein? Ih, ó! Penso vários, Renato. Penso vários. De morrer e de ver espírito. Exatamente. Deus me livre do espírito. Sai correndo. E, Renato, isso é uma coisa muito interessante, porque nós estamos falando do corpo, né? E é muito interessante como grande maioria de todos nós temos medo de perder o corpo. Passamos, às vezes, uma reencarnação brigando com o corpo, sem entender a função do corpo, mas morrendo de medo de perder esse corpo. Verdade. Temendo deixar essa nossa casa, essa nossa matéria, né? Na verdade, a gente passa um bom tempo fugindo. Vamos pensar, devemos temer a morte? Renato, me responde uma coisa, como é que eu vou temer algo que eu sei que é real e que irá acontecer? A única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer com a gente é a morte. O resto a gente não sabe de nada que vai acontecer. Agora, a morte, a gente sabe que a gente vai morrer um dia. Não tem como fugir dela. Exatamente. É isso, né? A todos que nos assistem, que são espíritas, e aqueles que nos assistem estão aí simpatizantes da doutrina, vamos pensar assim, minha gente. A alma, o espírito, criado por Deus, ele vai sofrendo processos de evolução à medida que ele vai reencarnando. O Renato falou uma coisa certa, uma vida só, tá? Dos nossos sentimentos, das nossas vivências, dos nossos encontros e desencontros. Deus nos criou para sermos felizes, para podermos usufruir de toda a obra existente. Mas, no avançar do tempo, nos encontros e desencontros, nós, às vezes, vamos, por medo, por fragilidade, por egoísmo, por vaidade, nós vamos criando dores para outros e para nós. Então, a cada vez que nós aqui chegamos e, contra a lei de justiça, de amor, nós cometemos um erro, nós somos convidados a voltar aqui novamente. Mas não é assim, não. Tá? Disse, morreu, chegou no mundo espiritual, descobriu um monte de coisa que ela fez aqui errado, volta, diz. Não é bem assim. Voltamos ao mundo espiritual, no processo da morte. O que é a morte?
é o fim desse corpo, do corpo, da matéria que a gente habitou. Retornamos ao mundo espiritual. Lá vamos reaprender, vamos estudar, vamos humildemente pedir perdão, vamos aceitando algumas coisas que para nós eram incompreensíveis e é preparado o nosso retorno, aonde nós ajudamos, inclusive, a elaborar muito daquilo que vamos vivendo por aqui. E por caridade, voltamos. Só que nós voltamos com o tempo, vamos chamar assim, com energia para tanto tempo. É verdade. Por isso a importância de cuidar do corpo. Por isso não gastar o corpo em bobagens, em viciações, em adoeceres que não seriam necessários. Muitos de nós adoecemos por má alimentação, porque a gente não respeita uma noite de sono, por vícios. E esse tempo de vivência aqui é um tempo a ser muitíssimo bem aproveitado. É um tempo de estudo, de reencontro, de conhecer pessoas novas, de despertar aptidões em nós, de velhas aptidões voltarem. É um tempo muito intenso, mas nós não vamos conseguir dar conta de tudo que tínhamos que resolver. Então, normalmente teremos uma ou duas coisas a serem resolvidas. Vamos brincar com a reencarnação, eu vim resolver os meus egoísmos. Eu sou uma pessoa que só pensa em mim. Então, a vida inteira, em outras vidas, eu fui assim. E nessa, eu sou convidada a ter trabalhos onde eu tenho encontro com pessoas. Eu sou impulsionada a nascer numa família, às vezes com vários irmãos. Às vezes eu sou colocado num ambiente em que eu tenho sempre que compartilhar. Ou seja, aquele ambiente irá me estimular a mim, meu egoísmo. E durante aquele tempo, daquela encarnação, eu serei sempre convidada a estar de frente a essas dificuldades. Vocês já repararam que vocês estão sempre diante das mesmas dificuldades? Às vezes a dificuldade às vezes é com o amor, às vezes é com o financeiro, às vezes é com o filho. Aquela dificuldade parece que ela vai assim se repetindo. Ali está um ponto de aprendizagem. Não é o sofrimento, mas o que aquele obstáculo significa de mudança no meu pensar. E eu vou nesse processo de aprendizagem. Até que esses fluidos, até que aquele tempo que eu iria ficar aqui, ele esvai. E a gente passa, inclusive, pelo processo do envelhecer, muito de nós. Por quê? Enquanto eu sou jovem, meu corpo tem energia para muito. E às vezes eu não paro nem para pensar em muita coisa. Quando eu envelheço, essa energia vai saindo, e aí nós começamos a ficar mais calmos e a pensar mais. Então, muitos de nós iremos desencarnar no envelhecer. Ou porque cuidamos bem do corpo, ou pela necessidade, ou envelhecer fazia parte, porque eu teria esse momento de pensar com menos energia no corpo. Outros, talvez vamos chegar hoje e partir amanhã. Às vezes esse espírito precisava só voltar aqui naquele instante para receber um carinho, para ter coragem de reencarnar, para perceber que vai ser bom para ele voltar. Então, quantas mamães não choram, né, seus filhos, a saudade daquele filho que às vezes nem chega a nascer, ou nasce e já parte. Mamãe, não fique triste com Deus. Ele te deu uma oportunidade de você ajudar um espírito que às vezes temia esse retorno. Às vezes vamos embora muito jovens e a gente fala, poxa, mas uma vida inteira pela frente. Mas às vezes esse jovem já tinha ali, naquele percurso, um aprendizado. Às vezes nós vamos embora quando a vida parece que está sorrindo para nós, né? E aí nós somos retirados daqui. Significa que mais eu teria que aprender. Então, na justiça divina, tudo está na sua ordem. E não vamos temer a morte, porque o que acaba é esse veículo físico. O espírito continua a viver numa outra dimensão, numa outra condição de aprendizado. E ouçam bem, meus amigos, que devem muitos até chorarem, porque diante agora, por exemplo, da pandemia, quantas pessoas partiram? Né? Um número muito alto de pessoas que partiram. Mas, né, meus irmãos, aqui não é a nossa casa. Aqui é a nossa escola. A nossa casa é no mundo espiritual. Então a gente vem, estuda, aprende e retornamos para a nossa casa. A morte nos separa fisicamente, mas espíritos que se amam e se respeitam estarão sempre conectados através, né,
do amor do Cristo. E na possibilidade, inclusive, às vezes, recebemos até notícias dele. Então, sem temer a morte. Ela é algo que chegará, mas que chegue não tem como, conosco, né? Preparados. É. Não tem jeito. É nos prepararmos, procurarmos ser os melhores possíveis, né? Sermos pessoas de bem, né? Como Jesus nos ensinou, fazer as coisas certinhas, procurar para que a gente, pelo menos quando sair daqui, que a gente voltar para o hospital, a gente vá para uma colôniazinha, né? Boazinha, para a gente continuar lá, estudando, aprendendo, né? Reciclando, para que a gente possa se preparar para uma nova reencarnação, né? Pelo menos uma colôniazinha. E Renato? Fala. E Renato, por exemplo, agora em tema de pandemia, né? Muitas pessoas fizeram a sua passagem sem até ter o entendimento. Tá? Então não ajuda a nossa revolta. Tá? Não ajuda ficarmos contra Deus. O que ajuda aquele irmão que partiu? A prece. Tá? Não vamos temer a morte. Também não vamos ficar felizes. Vamos respeitar o choro, a saudade. Sim. Vamos respeitar o tempo que aquela pessoa terá que fazer o luto para entender a partida daquele ente querido. Vamos respeitar, porque o espírita ele não é frio em pensar que a morte está tudo bem. Legal, eu não vou chorar. Não é isso. O espírita, ele começa a compreender essa passagem. Mas a saudade, o choro, claro que vai fazer parte, porque você não terá, como eu disse antes, né, fisicamente aquela pessoa. Nós só teremos uma ligação de sentimento. E também o espírito que parte sente saudade da gente. Ele também queria ficar um bocadinho mais. Ele também lembra de nós. Ele também pede ao mundo espiritual uma oportunidade de estar pertinho da gente. E às vezes, vamos brincar assim, uns até fogem de lá para ficar meio pertinho da gente, né? A todos. A prece é que vai acalentar. Que a gente possa chorar a saudade daquele irmão que foi, daquele ente querido, que nós possamos chorar, mas na nossa prece nós possamos também dizer para ele, já que amamos tanto, acalme-se, acalme-se, fique em paz, porque você vai ser ajudado, você vai ser levado a regiões boas para o aprendizado. E aqui eu choro a saudade, mas não choro de desespero, né? Com certeza. Agora tem uma coisa também que é muito importante, que todos nós temos muito aprendizado, né? A gente aprende muito também, é a doença, né? Quando a gente adoece. Né? A doença pode estar aí, aparecer a qualquer momento para qualquer um. Né? E o que representa a doença, né, para a evolução do espírito? O que é? Qual o significado que ela tem? Fala para a gente aí. Exatamente, né? A morte é uma certeza, como falamos aqui. O adoecer, não. O adoecer pode acometer a um, a outro. Pode ser um adoecer tratável, pode ser um adoecer que não tenha tratamento, seja incurável, pode ser algo que leve muitos anos, enfim. O adoecer traz ao corpo, sim, um sofrimento. Tá? Tanto que devemos ter muito cuidado com esse corpo. Ele é frágil. Nós devemos respeitar o que a ciência nos diz, o que os médicos nos dizem. Os médicos vivem falando para nós. Eles dão receitas tão simples, né? Beba água, coma com menos gordura, com menos sal. Compre coisas que você não precise desembalar, mas que você precise descascar, né? Compre coisas que tenham aromas gostosos, mas não aromas de industrializados. Os médicos vivem falando para nós não intoxicarmos o nosso corpo com uma série de coisas, porque isso nos dará saúde. Tá? Em alguns casos, a pessoa nada fez, mas a doença vem. Então, nós poderíamos ter aqui, né, vários exemplos, mas uma coisa é certa. Assusta, dá medo, e sim, o corpo tem dor, existe uma dor, né? Aí, vamos pensar assim, se eu ficar doente, aquilo significa que o meu corpo, ele está expurgando alguma coisa, significa que a minha alma vai evoluir se eu ficar doente? Não é tão simples assim. Lembra que nós falamos agora no início que
um dos benefícios de termos um corpo é o nosso cérebro, nossas emoções. Então, o espírito é corpo, espírito, perispírito, né? Esses três, eles são detentores da minha história. Verdade. Então, digamos que seja assim. Digamos que lá em uma das minhas vivências, tá, eu assassinei, né? Eu assassinei com uma arma de fogo. E nessas idas e vindas ao mundo espiritual e no retorno, aos poucos eu fui criando, guardem bem essa palavra, consciência que a vida não me pertence e que eu tirar a vida de alguém é um erro, porque aquela vida pertencia ao outro e eu não tinha jamais o direito daquilo fazer. Então, digamos que nessas muitas vidas eu tome finalmente consciência disso, daquele erro. E ao tomar consciência, eu me arrependa, mas de uma forma muito profunda. E aí eu lembro daquela cena e aquilo fica na minha memória. Aquela memória que não é do cérebro físico, é a memória que está no perispírito. E o perispírito vai formando, junto com o espírito no meu corpo físico, aquilo pode sair representado no meu corpo. Eu vou dar um exemplo assim, tá? Digamos que quando eu dei lá o tiro pegou no coração da pessoa. E eu, quando tomei consciência, através dos espíritos de luz, dos espíritos encarregados da reencarnação, do anjo guardião, que eu fiz aquilo, e aí é o arrependimento profundo, eu sinto como se eu tivesse recebido o tiro que eu dei. Eu sinto no meu coração a dor que eu causei ao outro. Ao reencarnar, aquela marca pode vir em mim. Pelo meu profundo, peço a espiritualidade, que eu possa me recompor perante os olhos daquele irmão que eu tirei a vida, perante os olhos de Deus, que eu possa provar o meu arrependimento, e aí o meu corpo vem com uma lesão no coração. E eu me torno um cardiopata. E aí a minha vida eu passo tratando ali. E por tratar aquele coração, entre idas e vindas de hospital, mudando quem eu sou, eu vou melhorando quem eu sou, eu vou entendendo uma série de coisas. Então, o meu corpo foi um instrumento da minha evolução através daquele adoecer. Pode ser que eu, em uma vida, tirei a minha vida e me arrependi. Mas eu me arrependi tanto que eu fiquei lembrando daquela cena que eu vi do meu corpo lá. Eu posso chegar aqui com o corpo com uma dificuldade, com uma limitação. Então, o corpo, a partir do momento que no mundo espiritual eu gero consciência daquele meu erro, aquele meu erro, ele vai ser expurgado através desse adoecer. Mas só quando eu tomo consciência. Vocês já se arrependeram de alguma coisa que vocês fizeram e depois vocês tiveram vontade de ir lá e consertar aquilo? Vou dar um exemplo assim. Digamos que você foi lá e comeu o último pedaço de pudim que tinha na geladeira, sabendo que seu irmão, marido, alguém ia chegar cansado em casa, louco naquele pedaço de pudim. E aí você come. Depois você fica assim, poxa, a pessoa chegar doida pelo pedaço de pudim, eu comi. O que você faz? Você corre lá, um outro dia e faz outro. Não é? Era objeção, porque você tomou consciência, poxa, que egoísmo meu. Digamos assim, seria mais ou menos isso. De uma maneira bem simples eu coloquei. Eu tomo consciência daquilo. Pode falar, Renato. Não, é o que do corpo físico, né? E depois, né? Por exemplo, uma pessoa que se suicida, né? E dá um tiro no coração, ou dá um tiro na cabeça, né? Isso vai ter consequências. Se avarizar o perispírito, vai ter o corpo físico vai vir com essa lesão, né? Numa vida futura, né? De casos mesmo de problemas mentais, tantas doenças mentais, né, que existem nos seus mais variados graus, né? Você sabe muito bem disso, você é psicóloga, você lida muito com isso. E
Mas a gente sabe a origem disso, né? A gente sabe que tem uma origem lá atrás, né? E a origem está dentro do espírito, no corpo, no mental. Isso é mental. Agora, e como é que é? Quando a pessoa adoece mentalmente, ou por isso, por uma lesão, né, que causou, ou mesmo ele, né, mentalmente, aconteceram tantas coisas na vida dele que ele tem problemas mentais e traz isso de outras vidas e traz para essa vida e junta com essa vida aqui os problemas que aparecem, junta tudo, né? E como é que é isso? Fala para a gente aí. Isso, é. Então, né, o corpo físico, ele pode ser uma representação de que eu tive comigo ou uma atitude que eu... Heitor, então o corpo físico, liga aqui né? para a minha internet. Isso, então pode acontecer dessa maneira. Na doença mental, tem uma ligeira diferença. Primeiro, deixa a gente diferenciar, né? Existe Isso, a doença mental, consideradas as mais graves. São doenças em que incapacitam o ser para uma vivência, né, de qualidade em sua vida. A pessoa passa a ter surtos, a pessoa passa a ter um comportamento muito difícil e é um grande sofrimento tanto para quem vive quanto para a família que está do lado. Então nós vamos ter, por exemplo, uma esquizofrenia. Nós podemos ainda, como o Renato disse, sequelas daquelas pessoas que realmente retiraram suas vidas através, por exemplo, de um projétil no seu cérebro. Então, ali ficou uma marca perispiritual. Mas nós podemos também encontrar nas doenças mentais pessoas que levaram espíritos que levaram muito tempo em zonas inferiores, ou seja, desencarnaram e não conseguiram se perdoar do que fizeram. E aí eles não conseguem ser ajudados no mundo espiritual pelos benfeitores da luz e serem levados para colônias espirituais, porque eles não conseguem fazer o auto-perdão. E aí eles ficam muito tempo nessas zonas inferiores, nessas chamadas zonas umbralinas, ou seja, no que alguém pode até chamar do sofrimento eterno, né? Por quê? Que não existe, né, minha gente? Sofrimento eterno. Ao descobrir o que fez e não se perdoar, o espírito fica pensando só naquele fato, só naquele fato. E muitos, inclusive, sendo perseguidos por obsessores, por aqueles a quem ele causou o mal. Então, este sofrimento desequilibra o espírito. E ele, sem perceber, se nega a ajuda. Porque ele está no processo de culpa, ali em regiões muito difíceis. Até que ele consiga ter essa ajuda, porque em algum momento lembra de Deus, lembra de Jesus. Lembra que eu falei da prece? Olha a importância da prece. Cada vez que nós fazemos prece por uma pessoa, a luz vai chegando perto dela e dando forças a ela. Então, o espírito que passa muito tempo nessas regiões mais difíceis, quando ele consegue ajuda no mundo espiritual, ele vai ser tratado, ele vai ser estimulado e ele vai ser convidado a voltar. Mas o tempo em que ele ficou ali, lesando o perispírito, o cérebro dele, como eu falei, como mata-borrão, também vem com algumas áreas bastante deficitárias. Daí, em um determinado período da vida, o ser já encarnado abriu um surto e falar de coisas que mais ninguém falar, de que vê vultos, que está sendo perseguido, dizer, ficar conversando. Ele acaba trazendo muito daquele sofrimento que ele viveu e às vezes alguns obsessores ainda ali se encontram atormentando ele. O corpo físico dele o ajuda a suportar essas cargas que ele vai recebendo. Por isso,
é importante que na doença mental, assim como na doença física também, mas fala em específica da doença mental, o tratamento medicamentoso, a terapia. Porque esse cérebro, por estar lesado, e é um cérebro físico, medicação. Tem que levar no psiquiatra, sim. Sim. Não vamos pensar que eu acho que é um obsessor, vamos levar na casa espírita para dar o passo que ele vai curar. Não. É um espírito que ficou muito tempo em zonas umbralinas, professores próximos dele. Então, o tratamento tem que ser psiquiátrico, medicação. O tratamento tem que ser terapêutico. E o tratamento tem que ser, aí sim, né, na casa espírita. Por quê? A medicação vai ajudar aquele cérebro que está com dificuldades, deficitário. A terapia vai fazer com que ele consiga falar sobre ele. E os passes, a doutrina espírita, a evangelização, vai fazer com que aquele espírito receba novamente os incentivos que ele já havia sofrido, esses incentivos no mundo espiritual, para ele seguir adiante. Isso as doenças mentais. Mas nós temos as questões emocionais, as depressões, as ansiedades, que é como o Renato falou. Nós encarnados, não que ficamos em zonas umbralinas, não ficamos em sofrimentos, não ficamos perseguidos por obsessores. Eu falava da doença mental. Mas os desequilíbrios emocionais, eles também estão relacionados às nossas lembranças. Ou melhor dizendo, a forma como nós lembramos. Então, muitas das vezes, nós começamos a sentir vazio e saudade de quem já fomos. Nós começamos a nos sentir incomodados com coisas que nós nem entendemos. Então, novamente, o tratamento, em alguns casos, da psiquiatria, da medicação para controlar essa ansiedade, essa depressão, a terapia, para que você possa falar sobre aquilo, e os passes. Um anda de mão dada com o outro. A evangelização, um anda de mão dada com o outro. Trata-se o corpo e trata-se o espírito, para que eu possa, na reencarnação, evoluir. E quando retornar, já tratado aqui, já mais calmo, novamente receber no mundo espiritual a dose de incentivo para a minha melhora. Ou seja, tudo, minha gente, é a nossa própria história e a maneira como nós lidamos com a nossa própria história. Você falou certo aí. A nossa vida é feita de emoções, né? E às vezes emoções que a gente não gosta muito, que a gente não consegue suportar muito, né? As emoções. Aí a gente faz uso de medicamentos. Isso é correto? Isso aí realmente é bom? Você tomar medicamento nesses casos? Só o medicamento resolve? Então, Renato, muitas pessoas não aceitam fazer o uso de medicações contra a ansiedade, contra algumas oscilações do humor, a depressão, enfim, porque elas entendem que ali tem uma fraqueza dela. Tá? Meus amigos que nos ouvem, a decisão da medicação é uma decisão a ser tomada com todo o cuidado. Pelo médico correto, que é o psiquiatra. Tá? Por mais que a gente tenha medo dessa palavra, a psiquiatria não está associada à loucura. A psiquiatria está associada às doenças da emoção, da alma, às doenças mentais, né? Só o psiquiatra que vai poder classificar, diagnosticar, orientar qual a medicação que vai ser feita. A medicação não pode ser tomada de forma assim, ad eterno, sem uma consulta. Sempre tem que voltar ao médico, sempre tem que ter essa orientação. Tá? Por quê? Lembra que nós falamos? Às vezes o cérebro traz as suas dificuldades. A ação ajuda esse cérebro a encontrar um caminho mais suave para lidar com os próprios pensamentos e as próprias emoções. Um pensamento insistente, pensamento ansioso, ele pode nos adoecer até fisicamente. Então, o correto é eu buscar uma ajuda profissional, para que esse profissional possa me dizer: toma, jamais.
Então, Até porque o próprio psiquiatra, às vezes, ele precisa de 2, 3 consultas até acertar a medicação. Imagine nós chegarmos lá e já entregar alguma coisa, né? Agora, só o remédio dá conta da minha emoção? Não. Ele faz parte de um tratamento, tá? O maior tratamento que o espírito recebe é a sua mudança, é a sua reforma íntima. É começar a entender por que ele pensa daquele jeito, por que ele sente aquilo. E olha, às vezes nós vamos na casa espírita e a palestra fala pra gente tanta coisa que a gente sai dali assim, refletindo muito. é verdade. Né? A gente até fala assim, nossa, se fulano tivesse aqui para ouvir, não, fulano não, é você mesmo que vai ouvir. E nós talvez não vamos ver, mas quem tem a visão consegue. Os espíritos, durante uma palestra espírita, à medida em que o palestrante vai colocando palavras de reflexão para nós, os espíritos vão nos ajudando a fazer a reconexão com a nossa própria história de uma maneira mais suave. Por isso que a gente sai de centro espírita assim, levinho, levinho, levinho. Porque ali eles trouxeram para a gente a possibilidade de mudança. Agora imagina se eu estou com a minha mente confusa. Se eu estou que eu não consigo ficar sentado lá na cadeira para ouvir. Tomar o passe, então, meu Deus, acaba logo com esse passe, é que demora quanto tempo esse passe. Ou então assim, começa logo o passe. Eu nem penso. Então, se eu tenho quadros muito ansiosos, insisto. Eu vou no profissional, ele entra, porque tem uma estrutura no cérebro que é responsável por isso, e aí eu consigo ouvir aquela palestra. Mas o maior remédio é você com você mesmo. À medida que você vai se tratando, o passe, ele também vai retirando muitas dessas cargas de pensamentos difíceis que a gente vai intoxicando, nós vamos assim, congestionando o nosso frontal. Por isso que às vezes a gente não consegue nem pensar no futuro, a gente só fica pensando no passado, porque eu vou congestionando essa área aqui com os meus pensamentos. A gente tem dor de cabeça, a gente passa a andar até meio curvado, sofrido. E o passe, ele ajuda a diluir. A água fluidificada, ali os espíritos colocam as doses necessárias do que eu preciso. O culto no lar trazendo paz. Então, perceberam? O remédio é necessário. Porque se é físico, o médico vai dizer para mim. E o médico, quando ele é bom, ele não medica para tudo, não. Se ele perceber que realmente não é um caso de uma medicação, ele vai dizer. Ele vai dizer o que falávamos antes. Sai um pouco, conversa um pouco, chora um pouco, desabafa. Né? Isso não é caso de medicação, é a sua emoção que você tem que pôr para fora. Se você não pôr, você está se intoxicando. Então, cada um tem a sua história e vai ter um manejo clínico, terapêutico para o auxílio. Mas o importante é a fé, é o acreditar, é olhar para você e se dar mais uma chance, é o se perdoar. Você está cuidando do corpo. Agora, qual é o alimento do espírito? É a mudança íntima. É verdade. Uma coisa também, né? O envelhecer, né? É complicado esse tal de envelhecer, né? O nosso corpinho aqui, né? Começa a falhar em algumas coisas, é problema, dói aqui, é dor não sei aonde, é dor não sei aqui, você dorme, acorda cheio de dor, cheio de problema. Me diz uma coisa, isso tem alguma representação também na reencarnação? O envelhecer, o saber envelhecer, ou não saber envelhecer? Como é que é? Como é que você você que é psicóloga, como é que a gente saber lidar com o envelhecer? Envelhecer, né? Eu brinco sempre, né, que as pessoas falam assim, eu quero envelhecer, mas eu quero ser esperta, eu quero ser alegre, eu quero ser dinâmico, né? Eu quero envelhecer assim, com alegria, né? Então comece da agora. Aprenda a ser feliz e alegre da agora. Não espere envelhecer para ser. Tá? Se nós formos olhar pelo lado da psicologia, né? O envelhecer é um momento em que muitos de nós vamos nos encontrar novamente. Tá?
porque a gente começa também a nos damos o direito de deixar algumas coisas, nós já nos importamos tanto com outras, né? Nós vamos assim, pisando no freio, né, Renato? Estamos pisando no freio, mas com uma sabedoria diferente, com uma consciência, com uma maturidade. Então, aguarda-se que o processo de envelhecimento pudesse ser assim para todos. Um momento de maturidade. O corpo físico, ele vai ter limitações, ele vai perdendo a energia, ele vai perdendo mais a mobilidade, né? Vai perdendo um pouco mais o vício, mas ele vai adquirindo uma outra beleza. Isso vai estar muito da maneira como nós vamos encarar o envelhecer. Se eu vou brigar com o envelhecer, isso vai me trazer um sofrimento. E eu posso criar até algumas mutilações no meu corpo tentando retardar esse envelhecimento. Eu posso até tentar retardar esse envelhecimento, mas de uma forma mais leve, com os exercícios físicos, com os cortes de cabelo, com algumas vaidades que não gerem em mim descontrole. Então, eu vou envelhecer saudável, alegre, saltitante, me dando agora o direito. Outras pessoas não terão, às vezes, essa oportunidade, porque elas envelhecem, mas elas ainda têm muito ainda que cuidar de netos, de filhos. Às vezes elas não têm quem cuide delas. Então, para algumas pessoas passa por um sofrimento. E para o espírito? O que é o espírito ver o corpo envelhecer? Quem nos responde isso, Renato, é Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz que ao perder a energia, como eu falava antes, né, o espírito terá tempo, finalmente, de olhar para ele. Porque quando você é uma criança, você tem um tipo de compromisso com você. Quando você é um jovem, como você é um adulto, você está no momento do trabalho, de criar sua família, de estudar. Você está num movimento muito grande de construção de conteúdos, né? E quando você vai chegando no processo do envelhecer, você já tem mais um tempo de fazer outras coisas. E é muito interessante que eu vejo assim, que à medida que nós envelhecemos, e nós nos damos a oportunidade, se tivermos, de cuidar de outros, isso é muito bonito. Porque eu já tenho agora uma maturidade. Então eu posso me envolver numa ação social, eu posso me envolver no cuidar, eu posso me envolver com que aquele conhecimento que eu adquiri vida fora, agora ajude outros que virão depois. Né? Então, olhe e pense. E se a gente fala disso, mas com que idade nós envelhecemos? Olha, a Organização Mundial de Saúde tem uma data para a gente. Hoje, se vocês observarem, não é a mesma data. Antigamente, uma pessoa de 40 anos, ela era vista como uma pessoa que envelheceu. Hoje, aos 40, nós estamos começando a vida. Né? É verdade. Está na faculdade, está estudando, nós estamos fazendo um monte de coisa. Então, significa que a modernidade também nos possibilitou um corpo com mais energia, até com mais um tempo. E olha que bonito, com mais maturidade. Então, imagina a gente pegar o que Leon Denis falou. É o tempo de você olhar para você, porque você não tem mais toda aquela energia. E agora, com a modernidade, a gente ganhando, então, muito mais condição de um envelhecimento saudável. Tem noção do que nós podemos fazer pelas gerações que virão depois? Tem noção do quanto que nós poderemos, né, contar a história para quem vem depois e ajudá-los a ser melhor, ajudá-los a fazer um mundo melhor? Porque, olha, nós vamos voltar para cá um dia. Então, se eu envelheço e ajudo a nova geração, significa que quando eu retornar, esse mundo estará numa outra condição. Ou seja, tudo envelhecer, é aprendizado, né? Tem seu lado. Envelhecer tem o seu lado positivo. Com certeza, tudo é aprendizado. A gente tem que passar por essas experiências mesmo, que é assim que a gente cresce. É assim que a gente evolui. Né? Senão... É a mesma coisa a infância. E a infância? Para que serve a infância? Por que a gente nasce pequenininho, totalmente bonitinho, engraçadinho, mas totalmente dependente dos pais? Como não acontece com os animais, né? Com os animais, em pouco tempo eles vão à luta. Mas nós somos dependentes dos nossos pais, dependemos. Se não tiver nossos pais, nós não vamos sobreviver.
Depende dos pais, da família, né? E o que te leva dessa experiência da infância? O interessante, Renato, que nós estamos falando sobre as etapas do corpo, né? É verdade. Agora, quem dá energia para esse corpo é o espírito. Sim. Porque como o nosso tema é cuidar do corpo, cuidar do espírito, quais são as etapas cheio do de energia corpo, né? vital, cheio de fluido vital. Né? O espírito, quando reencarna, a primeira etapa dele é a infância. Tá? Reencarnei, mas não reencarno já com conhecimento, com tudo prontinho, direitinho. Não, eu vou passar 9 meses habitando um corpo de um outro espírito que já chegou aqui, tá? Refazendo ali um contato, refazendo ali às vezes é um reencontro, às vezes não é um reencontro, às vezes é uma oportunidade daquele mãe com aquele filho, daquele pai com aquele filho, né? E esse espírito, depois de 9 meses habitando este corpo, ele nasce. E quando ele nasce, ali se dá um momento sublime, porque é a oportunidade que esse espírito terá nesse processo de infância, de 0 a 10 anos, dele ser incentivado a receber novas informações sobre sentimentos, sobre emoções, sobre irmandade, sobre fraternidade, sobre família. Isso a gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Um espírito, nessa idade, a criança, ele está sujeito a novas impressões. E essas novas impressões podem retirar esse espírito de um caminho muito difícil que ele já trilhou. Lá no Evangelho está escrito assim: pais, observai as más tendências dos seus filhos. Normalmente, como pais, nós temos o hábito de olhar as boas tendências, as gracinhas que eles fazem, as descobertas, as aptidões, né? É isso que a gente bate palma. E o Evangelho nos lembra assim: observem as más tendências do seu filho, porque um dia será perguntado a você: o que fizeste do filho que eu te confiei? Então, ali na infância, é o momento de observarmos e darmos a esse espírito que você chamará de seu filho, seu sobrinho, seu afilhado, né? E dar a esse espírito uma oportunidade dele iniciar a caminhada dele aqui, já recebendo novas formas de ver a vida, formas melhores. Claro que alguns vão reencarnar em famílias tão difíceis que eles não receberão essas novas informações. Ali existe uma necessidade de que talvez esse espírito, né, possa ele ser o portador de boas novas para essa família. Pode ser que esse espírito consiga, ao invés de ser a família trazer para ele as novas impressões, ele levar para essa família algo de bom. Então, a infância é algo sublime. O espírito está cheio de fluido, está cheio de energia, mas ele também tem a carinha da inocência, da candura. Eles nos cativam. Por isso que ali, séculos, às vezes, de uma inimizade, aquela carinha bonitinha, rosada, quebra aqueles séculos de inimizade, quando você pega aquela criatura e ama com uma força total. E às vezes alguns espíritos não terão seu lar, passarão pelos orfanatos, passarão pelas dificuldades, ali já naquela fase da infância, também ensinando aquele espírito que talvez traga consigo tanta dificuldade, já o processo da humildade. Então, não vamos dizer assim: eu ouvi lá no programa que quem nascer ficou lá no orfanato é porque trazia um monte de dificuldade. Não pensemos assim. Não tem uma fórmula pronta que a gente saia colando. O que nós estamos falando aqui a infância é um período em que o espírito é convidado a revisitar a sua história, só que amparado por nós que os antecedemos, por nós, os adultos que ali estamos. E sempre que nós pensarmos na dor e no sofrimento, lembrem-se, o adulto que cuida dessa criança também tem a chance de tirar essa dor. Eu posso estar com uma criança no orfanato e eu ser a pessoa que trabalha lá,
e eu posso encher essa criança de amor. Eu posso ser que adotou aquela criança, eu posso enchê-la de amor. Ninguém está fadado ao sofrimento. Nós temos que ter esse compromisso de aliviar o fardo do outro. É verdade, é verdade. Agora me diz uma coisa, nós já estamos já com o horário já quase 8h10, né? Nós estamos 20 minutos. Então, a gente começa a falar um pouco sobre a doutrina espírita, né? O que a doutrina espírita pode fazer? No caso dos passes. Antes eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é importante para poder pegar uma sequência de entendimento aí. Como cuidar do espírito? Depois nós vamos falar dos passos, então para saber qual é a importância do passe. Que até então nós vimos falando do corpo, né? As fases dele, a infância, a fase adulta, o envelhecer, o morrer, o adoecer, tudo isso faz parte do corpo. Mas o espírito? Como se cuida do espírito? O espírito, ele na verdade, ele se sente meio prisioneiro do corpo. Também aqui no Evangelho, a Françoise de Geneve, né, ela diz assim, sabe essa melancolia que por vezes você sente, essa tristeza, esse vazio que você não sabe o que é? É o seu espírito ansiando por liberdade. É a sua alma se sentindo aprisionada no seu corpo. Porque quem dá toda a energia ao meu corpo, quem passa por todas essas etapas que nós falamos antes, é o corpo, mas é a alma que o habita que dá a ele condição de viver. Que dá a ele condição, tá, de tudo que nós falamos. A alma é imortal, o espírito é imortal. Então, cuidar do espírito significa dar a ele condição de refazimento. Através do quê? Da educação dos meus sentimentos. Quantas vezes nós somos pessoas raivosas, nós somos pessoas orgulhosas, nós somos pessoas soberbas. Quantas vezes nós somos pessoas muito entristecidas, frustradas, guardamos mágoas. Nós não damos sossego para a nossa alma. Nós estamos sempre em desalinho. É preciso que a gente, um momento, pare e pense. O que eu estou fazendo? Por que eu não me aquieto? Por que eu não valorizo a vida que eu tenho? Por que eu não valorizo o que hoje eu tenho em minhas mãos? E se o que eu tenho em minhas mãos é tão difícil, tão ruim, por que eu não busco os caminhos que possam me ajudar? Então, cuidar do espírito é alimentá-lo de fé, de esperança. É aprender a calar o grito. É aprender a quietar a mente. É aprender a não guardar tanta mágoa. E nós só aprendemos isso da infância até envelhecer se eu for fazendo uma troca com outras pessoas. Se eu for lendo coisas que me ajudem, vendo situações que me possibilitem, assistindo às palestras, aos estudos, aprendendo a conversar com as pessoas sem eu me magoar. Então, cuidar do espírito, minha gente, não é igual cuidar do corpo, que tem infância, o adoecer, a morte, não. Cuidar do espírito é contínuo, porque a alma é imortal. É verdade. Mas a gente vai aprendendo, né? Por isso que temos que ter muitas reencarnações, né? É justamente lidar com isso aí tudo, né? E agora me diz, então, como é que os passes, né? Ele pode colaborar nesse processo de cuidar do corpo e da mente, da alma, no caso, né? Isso. Como é que funciona isso? Olha, o passe, Renato, ele começa quando eu decido ir assistir a palestra, não quando eu decido tomar o passe. É verdade. Tá? É aí que começa, porque o passe é uma oportunidade de cuidar do corpo e do espírito através de fluidos que são lançados, né, fluidos animalizados, sobre o corpo do outro, um médium cuidando de uma outra pessoa. Mas, só voltando lá, quando eu vou na casa espírita, a primeira dose do remédio que eu vou tomar é a palestra, é o Evangelho, é o Livro dos Espíritos, é ouvir
aquela pessoa que se preparou, que ali está, me falar sobre a vida de espírito. E ali, na casa em que eu for, depende, né? Nessa casa, eles nos convidam que a gente chegue antes, né? Assim, Renata, né? Lá no Ceareira, a gente chega antes, senta lá um pouquinho, aquieta-se, faz a prece. Nesse momento, os espíritos já vão nos envolvendo, já vão nos ajudando. Tem gente que dorme a palestra inteira. Verdade. Tá? Pode estar cansado do trabalho. Tá? Mas a grande maioria, quando dorme, é meio que fosse desligado pela espiritualidade, para parar de pensar tanto, para aquietar-se, para conseguir absorver algo de bom, porque está cuidando do espírito. E aí são indicados os passes. Então, no dia dos passes, a pessoa vai lá, também vai ouvir a palestra, também vai chegar um pouco antes, também vai quietar o espírito. E vai a uma sala, aonde um médium, com seu fluido animalizado, que também se preparou, que também se aquietou, que também fez uma alimentação saudável, que também moralmente está em busca, que também está no processo ali de dar o passo e como também o resgate de si, né? Como no exercício do amor, vai lançar sobre o corpo, né? Sobre o nosso corpo, aqueles fluidos em movimentos que ele estudou, se preparou e tem uma razão de ser aqueles movimentos que faz e são lançados. Quando nós saímos dali, daquele momento do passe, a gente toma a aguinha fluidificada e é nos orientado a ter o hábito da prece, de uma leitura melhor, enfim. Então, os passes, não basta eu ir lá tomar meu passe e ir embora. Isso eu estou falando de passes, né, que nós buscamos o alívio, seja da dor física, moral, mental. Né? Mas vocês perceberam como há todo um movimento que inclui o passe? Por isso que se cuida do corpo, se cuida do espírito. E o passe, ele, ao atingir o meu corpo, ele ajuda o meu espírito a se equilibrar. Porque se eu acalmo sentimentos, se eu acalmo dores, se eu acalmo o turbilhão emocional que eu carrego comigo, ou até o adoecer físico que me causa todo o desconforto, o meu espírito finalmente começa a aceitar aquela vivência que está tendo dentro do corpo e trabalhar para a minha melhora, que é o que a gente chama da autocura. Então eu recebo o passe de um irmão, de um médium, eu vou trabalhando minha autocura e os espíritos a todo momento ali, me movimentando para o meu resgate. E aí eu pergunto a vocês, existe alguém sozinho nesse mundo? Existe alguém sofrendo sozinho? Olha quanta coisa. E às vezes a gente acha que vai lá só tomar o passe. E agora estamos enfrentando, né, esse problema da pandemia, né, Olha, que tem causado muitos problemas de depressão, muitas pessoas deprimidas. E como é que a doutrina espírita pode ajudar nesse ponto, já que muita gente não pode ir na casa espírita tomar o passe, né? exato. Como é que a gente pode fazer, ajudar? Como é que a doutrina pode fazer nesse momento aí de pandemia, deprimida, dentro de casa? Se bem que agora muita gente não está muito em casa, não, mas tem muita gente que ainda está, principalmente o pessoal, né, idoso que está em casa. Isso aí causou problemas. Você conhece, né, como psicólogo, você sabe, casos e mais casos de pessoas que realmente entraram em um processo de depressão, ficaram, né, em parafuso mesmo, porque não é mole, não. Foi uma coisa muito, muito complicada para todo mundo. De repente, ter que ficar dentro de casa. Está muito difícil, né? Para muitas pessoas. São 6 meses, né? Pois é, 6 meses. Que todos foram convidados nesses 6 meses a ficar em suas casas. Mas isso abriu-se uma série de dificuldades. A perda do emprego, o medo do futuro, os sonhos que foram repentinamente retirados. Pois é. Tanta coisa. Não foi fácil, mas não está sendo fácil. Para muita gente. Então, a primeira coisa que a doutrina nos diz é assim,
que nós possamos ser caridosos um com o outro. Que aquilo que eu tenho um pouco na minha casa, que eu compartilhe com o outro. Conversando, né, Renata? A gente falava das cestas, né, do auxílio às pessoas, tal. Então, a primeira coisa que o espírita precisa fazer é socorrer. Ou pedir o socorro. Falar, eu preciso de ajuda. Né? Então, a doutrina, ela nos ajuda nesse momento ao falar da importância da irmandade, do socorro ao outro, seja para ouvir, seja para aconselhar, seja para chorar junto, seja a questão material, que todos nós possamos correr. Gente, quando você vai um dia numa casa, tem muita gente lá naquela casa espírita. Esse povo todo, vai ajudar o outro. Precisamos ser assim. Tá? Então, como a doutrina espírita nos ajuda? Lembrando a máxima do Cristo, amai-vos uns aos outros. E busque aquele que sofre, não se cale diante do sofrimento do outro. Hoje mesmo, uma pessoa perguntou quem tinha uma cama, um fogão para uma família que estava lá no sofrimento muito grande. Rapidamente, foi um falando com o outro, e a parte material foi lá. Mas quem for levar, também tem que levar o carinho, o amor, o respeito. Né? Tem tudo isso daí. A doutrina espírita nos ajuda, porque a doutrina já foi atrás da tecnologia, as palestras continuam, os estudos continuam, tem muita coisa boa que a gente pode ouvir. A doutrina espírita nos ajuda com a consolação de que este é o momento em que a humanidade está se reajustando. Um vírus, acho que nós esperávamos que viesse, eu falava isso outro dia numa outra live, nós esperávamos que viesse uma guerra, algo que nós viríamos, algo que o mundo poderia dizer é isso e aquilo. Eu acho que o mundo não esperava algo que ele não pudesse ver. E esse algo que ele não pudesse ver o limitasse tanto. E esse algo que nós não podemos ver, que é o vírus, que é o coronavírus, ele, ao me colocar dentro de casa, ao me limitar idas e vindas, silenciou as ruas, evitou assassinatos, crimes, mortes desnecessárias num tempo que ainda não era daquele espírito. Fez com que um cantasse para o outro. Lembra lá da Itália, que ficava um cantando para o outro? O vírus fez com que um olhasse para o outro dentro de casa e repensasse a relação. Então a doutrina, ela nos mostra que esse silêncio que no início da pandemia se fez era preciso, porque nós estávamos agredindo a nossa casa, que é o planeta Terra. A natureza estava destruída, como está novamente agora. Quando a gente parou de ter essa ideia do respeito com a natureza, com o local que nós vivemos, as consequências é o calor, é o clima todo desajustado, são doenças como febre amarela que nós tivemos aqui, malária, uma série de outras coisas. Então nós fomos convidados a refazer o nosso planeta. Alguns espíritos trouxeram essas mensagens, que nós fomos convidados a reconstruir aquilo que nós mesmos estávamos reconstruindo. Mas que pena que muita gente entendeu que precisava de volta o prazer, que precisava de volta o barulho, que precisava de volta o não ligar para o outro. E aí, é muito interessante, tá, Renata? Quando começou o povo ir para a rua, toda a confusão, os casos de depressão aumentaram. Enquanto nós éramos em silêncio, havia o medo, havia a tristeza de não poder ver o neto, de não poder ver o filho. Mas era uma tristeza que as pessoas estavam suportando. Quando flexibilizou, e alguns falaram assim, eu vou fazer do meu jeito. Aqueles que ficaram em casa deprimiram, aqueles ficaram pensando assim, e agora o que eu faço? Eu não posso ir, eu não posso ficar. Se eu vou, eu tenho medo. Se eu fico, eu tenho medo. Então, o próprio movimento das pessoas, egoisticamente, não pensando no outro, mas pensando em si, no seu prazer, empurrou muita gente para a depressão. E a doutrina nos diz, amai-vos uns aos outros.
Então, meus irmãos, você que está em casa, está triste, deprimido por conta disso tudo que está acontecendo, tenha fé. Quando eu digo tenha fé, tenha esperança. Faça sua prece. Acalme seu coração. Nós estamos numa transição. E como toda transição, há essas mudanças. Mas nós chegaremos a momentos mais tranquilos. Se Deus quiser. Minha querida, para a gente encerrarmos, né? Já faltam poucos minutos, mas dá tempo de falar bastante bem. Vou perguntar, fazer a última pergunta, que é o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Também passa pela educação do pensamento e dos sentimentos? Para a gente fechar. Isso, Renato. Cuidar do corpo e do espírito passará sempre pela educação do pensamento. É o pensamento que é o causador de tudo isso aí que a gente conversou nesses dias. É o pensamento nosso mal educado, vamos colocar assim. É aquele pensamento insistente numa questão derrotista, é aquele pensamento insistente na raiva, é aquele pensamento insistente na frustração, é aquele pensamento que retira o olhar para frente. Tá? Claro que não dá para vivermos 24 horas, 365 dias dizendo, tá tudo bem comigo. Não é assim. Tá? Mas não levar a nossa vida sempre olhando o lado mais pesado da própria existência. Todos nós, temos algo bom, temos algo positivo, temos uma porta que se abre, nós temos algo que nos salva de nós mesmos. E nós precisamos reencontrar, reconectarmos com Deus. Quem nos salva de nós mesmos é Deus. Reconectar-se com Deus é ficar quieto. Reconectar-se com Deus é fazer prece. Reconectar-se com Deus é entender, faço parte desse mundo, sou um espírito em evolução. Aquilo que hoje me causam dores são os reajustes que eu estou fazendo com quem eu fui. Então, com quem eu sou hoje, deixa eu me dar uma chance. E aí, meu irmão, levanta aí dessa cadeira, faça a sua prece, agradeça, olhe a noite como ela está lá fora, veja tudo que está em torno de você e pensa, eu vou dar um passo adiante, porque sozinha eu não estou. Tem espíritos de luz cuidando de mim. Ou seja, cuidar do corpo é o respeito que temos que ter com os limites dele. Cuidar do espírito é eterno. É o que eu alimento a ele, as coisas boas que eu levo para ele, para que ele possa ter esperança, porque o espírito sou eu. Você sempre pensamentos bons, positivos, saudáveis, muita oração. Exatamente. Né? Isso tudo vai levar a gente a ter uma saúde mental, física, né? Também cuidar do corpo, fazer um exercíciozinho também é bom, porque esse corpinho aqui que Deus nos deu é para que a gente cuide bem dele, né? Não vamos cuidar mal do nosso corpinho, que ele precisa de alimentos saudáveis, ele não precisa de certos tipos de alimentos, certos tipos de bebidas, que nosso corpo não foi feito para isso, né? Ingerirmos venenos aí diariamente, como as pessoas ingerem, sob todas as formas. Isso tudo faz parte da nossa educação. É educar os nossos sentimentos, educar nossos sentimentos, educar nosso coração. Aqui, ó, nossa mente. Se tornarmos essa mente mais saudável, né? Para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Se o espírito estiver saudável, a mente estiver saudável, nós vamos ter um corpo saudável. Mesmo que tenha algum problema aqui ou outro, a gente consegue levar adiante, né? A gente não fica paralisado, né? Como você falou aí, tantas coisas, né? Que levam a pessoa a ficar paralisada por sentimentos ruins, por culpa, tantas coisas. E a gente tem que entender que Deus é nosso Pai, Deus é maravilhoso, Deus quer que todos os seus filhos cresçam, quer que todos os seus filhos evoluam, quer que todos nós sejamos felizes. Então, a única quem trava a gente somos nós, mais ninguém. Exatamente. E a gente tem mania de culpar os outros, né? A gente tem mania de dizer que é o outro que prejudica a gente. Quando a coisa ruim é o diabo, quando a coisa boa é Deus, né? A gente tem mania muito de terceirizar aquilo tudo e sabemos que nós é que somos os culpados. Bota a culpa no marido, ou bota a culpa na mulher, no vizinho. Mas nós temos que entender que nós é que somos os culpados. Se nós estivermos bem,
A gente pode ter uma tempestade em volta da gente, mas se a gente está bem, nós vamos passar por aquilo tranquilamente, né? Como sabemos também que você pode estar dentro de um paraíso, um lugar maravilhoso, verde, cachoeira, lindo, mas se a tua cabeça está fervendo, não adianta nada, porque você não consegue ver aquilo aí, consegue usufruir daquela paisagem, daquele rio, daquele sol maravilhoso, verde, porque a tua mente está tão quente que você não consegue curtir aquele momento bom. Então é aqui, ó. Aqui é que tem que estar legal, que está bem, né? A gente se eu não educar, se eu não educar o meu pensamento, o meu sentimento, eu viverei eternamente em sofrimento, inclusive desencarnado. Pode estar todo mundo ao seu lado, continuarei... todo mundo ao seu lado feliz, família feliz e você sofrendo. Exatamente. Isso. Quem dá condição, né, ao corpo é o espírito. E quem dá condição ao espírito são os pensamentos que eu vou nutrindo em mim. É verdade. Então veja, né, se você mesmo não está envenenando você. Veja se você mesmo não está maltratando você. Como você disse, né? Não é o outro, sou eu mesmo. Porque se o outro me faz mal, porque tem pessoas que realmente acabam, né, trazendo um mal à existência do outro. Mas eu tiver paz dentro de mim, eu aprenderei a lidar com aquilo dali sem aquilo me destruir. Vocês podem até falar assim, disso é muita ilusão, é muita utopia. Não é. Observe pessoas que a gente fala assim, meu Deus, eu não aguentaria 1/3 do que essa pessoa passa. Como é que ela passa de cabeça erguida desse jeito? Educação no pensamento. Você vê que tem pessoas que têm o mesmo tipo de problema e cada uma reage de um jeito. Né? Exato. Educação, sempre. Tá? Sempre. E, olha, hoje com a tecnologia, tem tanta coisa boa na internet. Tem tanta coisa boa. Boa que eu falo de palestras, boa que eu falo de condição, né, de aprendizado da doutrina espírita, de outras ciências. Não fica só em rede social. Não fica só vendo bobagens que às vezes não acrescenta nada. Pode até fazer a gente rir, mas acrescentar não vai. Então, dosa, né? Põe conteúdos bons, põe conteúdos doutrinários espíritas, põe conteúdos científicos, mas não fique só com aquilo que a gente vê nas redes sociais. Ali, eu tenho um amigo que fala assim, rede social é igual piscina de clube. Né? Vai todo mundo. Você não conhece, mas daqui a pouco você acha que é amigo de muito tempo. Tá? E não é assim. Né? Você não conhece de verdade a outra pessoa. Às vezes você vai pelo pensamento dela, pelo pensamento do outro. Não. Busque. Um estudo. Aquela pessoa que está ali se preparou para falar. Se você não concorda com aquilo, ouça outro. Busque e vai evoluindo. Eduque seu pensamento. Eduque seu pensamento. É verdade. Minha querida amiga, nós já estamos no finalzinho mesmo. Só para você fazer a sua despedida, fechar o tema de hoje, falar o que você quiser, para fechar o tema e se despedir do nosso público. Eu agradeço muito, Renato, o convite. É sempre uma alegria, é sempre muito bom, né? Poder aqui trocar esse bate-papo. Tá? Cuida do corpo, mas evoluam o espírito que vocês são. Se você quer cuidar do seu corpo, já se prometeu várias vezes mudar, fazer exercício, uma alimentação, não espere o dia de amanhã, não. Começa agora, agora à noite, já prepara alguma coisa legal para você. Se você está passando por suas dificuldades, o seu corpo está sentindo isso, tenha fé, meu irmão, tenha fé. Peça o amparo da espiritualidade, peça o amparo a Deus para que te dê forças para vivenciar tudo isso aí que você está vivenciando. E o espírito, esse nós vamos cuidar dele eternamente, porque somos nós mesmos, né? Para que tenhamos paz. Tá? Eu agradeço a paciência, né? E a atenção de todos. Muito obrigado, foi um bate-papo maravilhoso, de muito aprendizado. Tenho certeza que nosso público do Facebook também, da Jovem TV também, gostaram um pouquinho mais, né, de aprendizado nesse momento tão difícil para todos nós, né? E eu queria te agradecer muito e dizer que semana que vem nós vamos ter aqui a Rosana Zolini, que é minha esposa, do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, que vai falar sobre o Espiritismo em favor da vida. Né? Vamos falar sempre a favor da vida. O Espiritismo sempre foi a favor da vida e vai continuar sendo, em todos os casos.
falar sobre Sim. suicídio, falar sobre muitas coisas aqui que o Espiritismo nos ensina, nos fala sobre a vida, em respeitar a vida. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que a gente possa realmente refletir tudo isso que foi falado aqui hoje, para que a gente possa ter uma vida melhor. É um momento difícil para todo mundo, mas que nós temos que ter tranquilidade e fazer a nossa parte. Cada um de nós fazer a nossa parte, que o vírus está aí, continua aí, temos que nos proteger, usar máscara, evitar aglomerações, muito álcool, lavar bastante as mãos, evitar ambientes fechados, e só assim nós vamos preservar e preservar os outros. Respeitar o outro. É isso? Então, muita paz a todos e até a semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.